Graça e paz, amados e amadas, aqui é Kátia Rios e nós vamos ver hoje o capítulo 18 de Isaías, que é a sentença contra a Núbia, Etiópia. Lembrando que nós estamos aqui, o profeta Isaías escrevendo algo que ainda não havia acontecido. E nós vimos o primeiro ai que ele falou lá no capítulo 17, versículo 12. E aqui nós vamos ver o segundo ai que vai estar falando contra essa nação. Mas lembre-se, na época do rei Acás, que é o que está acontecendo, e também do início do rei Ezequias, que vai depois vir após o rei Acás, do reino de Judá, havia uma dinastia etíope, era a 25ª dinastia. Ela dominava o Egito e conspirava para manter as nações de Canaã, porque olha, Canaã, se você for ver, ela tem um ponto estratégico muito importante, porque Canaã está o quê? Israel está na Ásia e faz a comunicação com a África, com o continente africano. Então, ali eles têm uma parte estratégica muito importante. E a Etiópia, que aqui tinha uma parte do Egito que estava sendo ali dominado também pela Etiópia, para eles sabiam que a Assíria estava se tornando uma potência e poderia vir contra eles também. Então, o que eles queriam fazer? Eles queriam fazer uma colisão junto com Judá, o rei Acás, e também fazer uma colisão com o rei de Samaria, que o último rei de Samaria foi o rei Oséias. E esse rei de Samaria, o último, ele já tinha feito uma negociação com a Assíria e ele pagava tributo para a Assíria e mantinha lá o seu reino, que era o reino do norte. Mas ele começou também a dar atenção para a Etiópia e ali o que? Fazer uma colisão para ficarem fortes contra o rei da Assíria. O reino de Judá não aceitou isso, que era na época aqui já do rei Ezequias. O reino de Judá não aceitou isso. Então, Judá aí ficou sendo aquele que deu problema, que não aceitou, porque eles atenderam à voz de Ezequias. E pensa bem, a Etiópia estava na sua 25ª dinastia e eles estavam se tornando fortes, eles estavam se tornando poderosos. Então, eles queriam unir pessoas a eles, para eles se tornarem mais fortes ainda, para enfrentar os assírios. Mas imagine, depois que eles enfrentam os assírios e eles vêm a ganhar, o que você acha que eles vão fazer com aqueles que tiveram colisão com eles? Vão dominar eles também. Agora veja o que diz o versículo 1. Ai da terra onde há o roçar de muitas asas de inseto, que está além dos rios da Etiópia. Então, por quê? Aquele rio, o que nós temos? O rio Nilo. E se tinha muito inseto no rio Nilo. Aonde tem rio e tem a parte de área verde, acaba tendo muito insetos. Inclusive, se vocês verem a história, os egípcios, eles o quê? Eles raspavam a barba e eram carecas. Raspavam também o cabelo, porque tinha muito piolho também, tinha muito inseto. Então, eles raspavam tudo para evitar essa parte de insetos. Então, para o versículo 18, versículo 1, para denominar quem são eles, faz ai da terra onde o roçar de muitas asas de inseto, que está além dos rios da Etiópia. Então, ele está como se falando a característica ali, o que tem. E o que eles fazem? Eles enviam embaixadores por mar em navios de papiro sobre as águas. Então, eles faziam os navios de papiro e o papiro deixava os navios mais leves
e os navios acabavam sendo mais rápidos do que os outros, tá? E eles mandam mensageiros velozes, e esses mensageiros velozes, por que velozes? Por causa do navio, como eu acabei de falar do papiro. E fala que esses homens, eles são altos, de pele brunida, de pele bronzeada, a um povo terrível de perto e de longe, a uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem. Então, eles estão dando, aqui a palavra está dando assim as características desse povo. Os etíopes, eles eram tidos como homens bem altos, pele lustrosa, porque careca, sem barba, aquela pele lustrosa, e como homens fortes. Se nós formos ver o povo de Israel, os judeus, eles tendem a usar o quê? Cabelo mais longo, barba comprida. E o ambiente, a temperatura ali é uma temperatura já mais seca, semiárido, né? Então, eles provavelmente não sofriam com esses tipos de inseto, com esses tipos dessas coisas, tá? Então, nós já vimos aqui as características dessas pessoas ali da Etiópia, que estava, na realidade, ali na parte do sul do Egito, que estava crescendo ali, tá? E eles estavam aqui enviando embaixadores para seduzir o rei Ezequias em Jerusalém. Logo após a posse de Ezequias, Isaías está advertindo aqui contra essas alianças. Só que isso Isaías ainda está falando algo que ainda não aconteceu, mas já está dizendo aqui, tá? Lembra, ele é um profeta, né? E aí vai dizer assim, ó: vós todos, versículo 3, vós todos os habitantes do mundo e vós os moradores da terra, quando se arvorar a bandeira nos montes, olhai, e quando se tocar a trombeta, o chofar, escutai. Então, aqui está falando para o mundo prestar atenção. E querendo dizer o seguinte, que o Senhor é o dono da história, o dono das coisas, e para o mundo começar a prestar atenção. E também essa palavra desses versículos nos leva a quê? A crer na palavra de Deus e não confiar no homem. Por isso que a palavra fala: maldito o homem que confia no próprio homem. Então, veja só, os etíopes queriam aliança aí junto ao rei do norte, que eles conseguiram, e também do rei do sul. Para que essa aliança? Para afrentar os assírios. Mas se eles viessem a ganhar, o que você acha que eles iam fazer depois com esses que tiveram coalizão? Então, maldito o homem que confia no próprio homem. E o rei Oséias, ele parou de pagar os tributos ao rei da Assíria na hora que fez coalizão com o rei da Etiópia. Aí o rei da Assíria veio e acabou de vez com o reino do norte. Isso vocês podem encontrar lá em 2 Reis 17, de 1 a 4. Aproveita que esse capítulo é pequenininho, então leia também 2 Reis 17, de 1 a 4, aonde vocês vão ver esse episódio aqui sobre o rei Oséias do Reino do Norte, tá? Então, versículo 4 diz: portanto, assim me disse o Senhor. Então, está falando o profeta Isaías: olhando da minha morada, estarei calmo como o ardor quieto do sol resplandecente, como a nuvem do orvalho no calor da cega. Então, o Senhor está falando que ele está olhando tudo. E assim como o sol ali no ardor do sol, no calor do sol, ele está ali resplandecente, e como a nuvem do orvalho no calor da cega. Significa que a nuvem nessa época, ela não está se movimentando quando na época que tem muitos ventos. Então ali ele está falando que um calmo, ele está observando tudo. E ele diz assim no versículo 6, porque antes da vindima, quer dizer, antes da ceifa, caída já a flor, e quando as uvas amadurecerem, então podará os sarmentos com a foice e cortará os ramos que se estendem. Então, ele está dizendo aqui que nessa época, que é a época da ceifa, se colhe ali
e aquelas também que os galhos que não estão dando muito fruto, ou que eles podam, para que os outros possam dar mais fruto. E diz no versículo 6: serão deixados junto às aves dos montes e aos animais da terra, sobre eles veranearão as aves de rapina, e todos os animais da terra passarão o inverno sobre eles, porque não vai ter quem coma, não vai ter quem colha, porque a terra aqui deles, da Etiópia, também vai ser devastada pelos assírios, né? Os assírios vão chegar aqui também na Etiópia. Depois fala: naquele tempo será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, por um povo de homens altos e de pele brunida, povo terrível, de perto e de longe, por uma nação poderosa e esmagadora, cuja terra os rios dividem ao lugar do nome do Senhor dos Exércitos, ao monte Sião. Qual é naquele tempo? Naquele tempo onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Então, naquele tempo que depois acontecer isso, que haverá novos céus e nova terra, será levado um presente ao Senhor dos Exércitos por um povo de homens altos. Quer dizer, que aquelas nações que se veem como pessoas poderosas, que se veem como pessoas assim terríveis, que as nações têm medos, eles serão o quê? Levarão presentes ao Senhor, reconhecerão que eles são fracos, frágeis e mortais. Todos nós, seres humanos, somos frágeis, fracos e mortais. Então, aqui está se referindo também à parte do livro de Apocalipse, está se referindo se a gente for ver, Apocalipse 21 e também Apocalipse 21, 24. Apocalipse 21, que fala: será levado um presente ao Senhor dos Exércitos, pode ser também a referência do milênio. Então, assim, tem várias linhas, mas isso quer dizer que eles se dobrarão ao Senhor, levando um presente, reconhecendo o senhorio. Lembra, os reis magos não levaram presente para Jesus, reconhecendo ele como rei, que viria como filho de Deus na terra? Então, esse é o reconhecimento, né? Então, você vê, né, quanta parte simbólica existe num capítulo, mas o quão é profundo. Por isso que a gente tem que conhecer o contexto histórico, conhecer um pouquinho da geografia. E, em suma, o que esse capítulo nos traz hoje, para o dia de hoje? Que o Senhor é o Senhor da história. Que o Senhor deixa os homens fazerem as suas coalizões. O Senhor dá esse livre-arbítrio para o homem ou confiar no Senhor, esperar as coisas do Senhor, ou fazer ligações com os homens, esperando que um ajude o outro a enfrentar um outro inimigo. Então, isso nos ensina que cada dia mais nós temos que confiar no Senhor. Não ficar não estou dizendo que nós temos que ser ignorantes quanto às notícias, quanto ao que acontece no nosso país, quanto à política, mas não ficar o nosso coração nessa dependência. Não ficar o nosso coração confiando em homens que vão entrar no poder e fazer algo. A nossa confiança está em Deus, e isso vale para todas as áreas da nossa vida. Agora nós temos que tomar cuidado. Se nós ficamos ouvindo muito, principalmente a rede aberta de televisão, todas as coisas, existem um programa por detrás de tudo isso, um sistema por detrás de tudo isso, de nos atiçar o medo, de nos levar a um sistema de alerta mental e emocional e a nos sentirmos desprotegidos. E isso faz com que a nossa fé vai ficando abalada. Então, amados, veja só, Isaías profetizando algo que não havia acontecido ainda, mas já falando da palavra do Senhor aqui,
Que nós saibamos, o Senhor tem olhos e está vendo todas as coisas. Vamos começar a descansar nele. Aleluia. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.